Oi, gente! Hoje, em modelo professor, a gente vai trazer mais uma vez, na leveza do ser, uma informação que nos foi abafada durante milênios, mas que agora, diante de um novo momento planetário, se faz necessário a gente aprender, a gente sentir na realidade aonde nos encontramos com Deus. E para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe aqui algumas imagens. Desculpa a falha do desenhista, mas é apenas uma configuração para que a gente possa engajar o nosso intelectual na imagem apresentada, para entender, para não ficar apenas de uma forma verbal. Então, a ciência quântica, a física quântica e a mecânica quântica, já há mais de 200 anos, intensifica esse lado do estudo atômico e intraatômico, ou seja, estudando o comportamento das micropartículas dentro do átomo. E aí você poderia até questionar, mas o que é mecânica quântica ou física quântica? É exatamente o estudo energético do comportamento dessas micropartículas dentro do átomo. Pois a ciência identificou que os comportamentos energéticos se repetem dentro e fora, como se repetem na micro e na macro partícula. E daí a gente traz uma noção para que a gente comece a interpretar que Deus, o nosso Criador aforme, naquela condição religiosa de onipotência, onipresença e onisciência, a gente começa a aprender que tudo isso sempre foi, sempre é e sempre vai ser. Mas agora a gente tem a oportunidade de entender melhor como isso se dá. Aqui nós temos a imagem singela de um ser. Vamos supor que aqui representa nós, nos representa essa figura como humanidade, os seres humanos. Sendo que o cientista é um rapazinho muito curioso, e o cientista, fazendo uma inspeção dentro do nosso corpo humano, começa a descobrir que dentro do corpo humano existem vários órgãos. Aqui começa a entrar os microscópios, porque ele identifica que dentro de qualquer órgão, aqui eu represento um rins, mas poderia ter pego aqui como uma figura, um coração, um tecido da pele, um fio de cabelo, uma micropartícula do nosso globo ocular, uma saliva. Eu poderia ter pego aqui qualquer órgão ou tecido para o cientista fazer a experiência, para o cientista desbravar dentro do que ele quer encontrar. Então o cientista, aumentando a potência do seu microscópio, ele encontra as células. Até aqui tudo bem, né? No nosso primeiro e segundo grau a gente fala muito sobre células e moléculas, porque ampliando o microscópio dentro das células, nós vamos encontrar as moléculas. Ampliando o microscópio com maior potência, nós vamos encontrar o átomo. O átomo, o cientista, muito curioso que é, não satisfeito, começou a desmembrar para estudo as subpartículas atômicas, ou seja, dentro do átomo nós vamos encontrar no núcleo do átomo o nêutron e o próton, e o elétron vai ficar, vamos dizer assim, navegando
mas, ou seja, circulando em uma velocidade incrível de trilhões por segundo ao redor do núcleo do átomo. Pasmem, porque o átomo aqui, ele, quando foi estudado, identificou-se que a distância entre o núcleo do átomo e o elétron, porque aqui no núcleo do átomo nós vamos ter nêutron e próton, e o elétron circula, como mostra aqui na figura, como mostra aqui, o elétron circula ao redor. Essa distância do núcleo para a extremidade do átomo se identificou que é como uma tangerina no centro do Morumbi e o elétron passando. Uma tangerina no centro do Morumbi seria o núcleo do átomo e o elétron passaria ao redor do Morumbi. Lógico, isso aqui é apenas uma comparação dessa distância, né? Porque como é dentro do átomo e o átomo está dentro da gente e dentro de tudo, seria apenas uma analogia para entendimento. Mas, aprofundando ainda, não se esqueçam que o cientista é um bicho muito curioso. E ele aprofundando dentro do próton e ampliando aqui agora nos aparelhos quânticos, microscópios quânticos, para desbravarem essa informação, eles encontraram dentro do próton, que é a partícula positiva infraatômica dentro do átomo, eles encontraram dentro do próton os quarks, e aí se depararam com uma energia livre, que eles chamam, que os cientistas chamam de energia livre ou supercordas, e aqui sim encontraram o que desde 2013 se ousou chamar de bóson de Higgs, em homenagem ao Higgs, um cientista. Mas desde 2013, encontrando essa energia livre, e essa energia eles identificaram que é infindável. E a gente fica meio que perplexo, pelo menos eu sempre ficarei perplexo, até que eu transcenda, depois a gente explica. Eu transcenda, então, até lá eu vou ficar, lógico, vislumbrado com essa ideia de que dentro do átomo, no núcleo do átomo, dentro de uma subpartícula dentro do átomo, sabendo que o átomo está dentro de mim, foi encontrada uma energia sem fim, chamada bóson de Higgs ou energia livre, que eles denominam também vácuo quântico. E esse vácuo quântico, como é uma energia sem fim, eles fizeram uma analogia e trouxeram para que a gente soubesse que aí estaria vamos dizer assim, a membrana energética do Criador. É para que a gente entenda que o nosso Criador, ele não é nada físico, e sim energético. E daí sim nós temos a capacidade de entender essa superposição, essa questão do nosso Criador estar em todos os lugares e ciente de tudo ao mesmo tempo, pois a ciência encontrando a ciência clássica não leva adiante esse estudo, porque a própria ciência já se utiliza dessa partícula para fazer a veiculação energética de qualquer imagem, qualquer filmagem, já é usada através dessa energia que permeia toda essa nossa realidade humana em forma material. Pois a forma material, essa partícula densa,
onde a gente consegue tocar, nada mais é do que energia vibrando em menor velocidade e sendo comparada como energia congelada diante da velocidade atômica de vibração. E aí a gente tem a oportunidade de entender que Deus, em energia, não em forma, nem em partícula e nem o que a gente possa querer imaginar que Deus seja qualquer configuração humana. Não. Nós somos convidados a entender que Deus é essa energia que permeia todos e tudo ao mesmo tempo, como uma forma de manifestação de vida e criação, sempre. Pois a gente sabe que tudo vibra. Aos nossos olhos, uma parede, um quadro, a gente pode identificar como parado, mas aos olhos da ciência e com a aparelhagem que a ciência já traz, sabe que tudo isso daqui está em movimento, não existe nada parado. E que se a gente aprofundar um aparelho quântico de inspeção no centro da minha cabeça, na parede ou em qualquer objeto, a gente vai denotar que vamos dizer assim, a profundidade de imersão em qualquer partícula chega a atravessar. Por quê? Porque os aparelhos quânticos, eles vão em subpartículas atômicas encontrando a energia. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de entender que somos energia. E aqui eu trago apenas o início de um entendimento para que todo ser humano, a partir de então, ou a partir de que entendam, ou que graciosamente eu apresento esse esboço de estudo, para que a gente troque de paradigma, para que a gente consiga identificar em todos nós uma partícula energética que existe e permeia tudo e todos. Lembrando que os animais, as plantas e os minerais, rochas ou desmembrações, não estão fora disso, pois o que foi encontrado como energia e informação permeia a tudo e a todos ao mesmo tempo. E daí eu deixo a indagação para uma reflexão: por que é que o nosso celular já consegue enviar uma filmagem ou imagem instantânea daqui, Fortaleza, Ceará, Brasil, para o Japão, instantaneamente? Por quê? Porque a tecnologia e a ciência já usa isso daqui, essa explicação dessa única fonte de energia que permeia tudo e alcança instantaneamente em qualquer parte do mundo o que quiser ser veiculado. Eu convido a todos aqueles que me escutaram que revejam o vídeo para ficar mais claro. E em uma outra oportunidade eu poderei reexplicar de uma forma melhor, até que a gente não tenha dúvida de que nós somos energia e de que o Criador, o Deus aforme, o vácuo quântico, a energia livre, Papai do céu, como você queira chamar, ele é e está em nós, porque nós somos emanados como um fractal de alma. Nós somos emanados do único Criador. Daí, como crianças, chamarmos de Pai, sabendo porque é uma única fonte e de lá a gente foi emanado. E aqui a gente começa a entender um processo de ascensão. Gratidão, gente.
voltamos com mais explicação. Aqui o objetivo não é confundir, é facilitar. E se houver sintonia, a gente vai conseguir explicar tudo o que a gente aprendeu para outras pessoas. Gratidão. Escola Conte 5D, essa comunidade cresce, a gente se soma a outras pessoas para que participem desse mesmo conteúdo, sem precisar que você possa ou vá atrás de ler 30, 40 livros para ter uma explicação dessa. Mas se você se soma a uma verdade, e aí no seu coração, no seu sentimento, você sentiu uma verdade, vem para cá. Aqui a gente está começando a desvendar uma verdadeira história nossa. Gratidão, gente.